E aí, jovens, como vocês estão? Bom, eu demorei um pouco para gravar outro vídeo, porque eu andei muito ocupado com a minha vida pessoal também e eu também nem sabia se eu ia continuar gravando ou não, mas algumas pessoas me pediram para gravar com alguns temas específicos, então eu vou tentar trazer mais alguns vídeos até o final do ano. Talvez eu poste, a minha intenção é postar 2 vídeos por mês, talvez 3. Isso vai depender do minha disponibilidade para gravar, dos temas que eu vou falar e também de vocês, do nosso público aí que assiste os vídeos. E bom, hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que talvez seja polêmico para alguns, que algumas pessoas até evitam de falar, mas que algumas pessoas me perguntaram e pediram para eu dizer sobre o assunto, que seria a depressão na nossa sociedade e como ela é vista ainda. Muitas pessoas falam que depressão é frescura. Então eu vou tentar falar de um modo geral, não muito técnico, de como é a nossa sociedade vendo a depressão e outros transtornos, doenças mentais. Bom, jovens, a nossa sociedade ainda é de um povo muito atrasado, digamos assim. A gente ainda somos pessoas mais antigas, mais de outra época, ao contrário de muitos outros países mais desenvolvidos. E religião também. Eu sei que religião não é muito um assunto muito delicado, na verdade, para falar, mas se encaixa muito nesse tema. Como muitas pessoas com depressão por aí já devem ter ouvido que depressão é falta de Deus, falta de ir para a igreja. E jovens, a verdade é que não é assim. Ajuda a ter fé? Ajuda. Não estou dizendo para não ter religião, para quem crê parar de crer. Não é isso, não me entendam errado. Mas a fé ajuda até certo ponto quem tem depressão. Doenças mentais, transtornos mentais, como a depressão ou a ansiedade, por exemplo, ela é causada por um estado em que a nossa mente começa a colapsar e a gente fica um estresse do dia a dia, uma tristeza do dia a dia, coisas, traumas fortes que ocorrem que ficam difíceis de passar. E a gente vai acumulando isso, principalmente pessoas que são fechadas ou que não tem com quem conversar, como eu disse no vídeo anterior. E isso vai se acumulando até virar uma depressão, uma ansiedade, as pessoas começarem a ter surtos com isso, de tristeza ou de raiva ou ansiedade, por exemplo, que chega a dar até uma batedeira no corpo, no coração. É, E isso vai piorando, jovens, sem tratamento, sem a pessoa conseguir desabafar, falar sobre. Isso vai piorando, querendo ou não. Os remédios controlam a parte do cérebro que ativam na hora de uma crise para ajudar a acalmar, controlar e não deixar sair do controle. Mas lembrando, jovens, que nenhum transtorno mental, clinicamente falando, tem cura. Não adianta você se entupir de remédio achando que vai se curar, porque você não vai. Sem um tratamento, sem um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, de algum especialista no assunto, a gente não vai. Depressão realmente é muita. Tem que ter muita força de vontade para conseguir lidar, superar e talvez curar a depressão e a ansiedade. Se você ficar dependente de remédio, ficar dependente de outras pessoas para fazerem isso por vocês, vocês não vão conseguir melhorar. É por isso que muitas pessoas acham que é falta de Deus, que é falta disso, que é falta daquilo. E não é, cara. Isso vem da nossa própria cabeça. Algumas pessoas conseguem ajuda na fé porque a crença delas de que a fé vai curar a depressão delas é tão forte que o próprio psicológico dela acredita nisso e é por isso que algumas pessoas até chegam a se curar. Não quer dizer que foi uma força divina ou algo assim que te curou. Isso veio de dentro da sua cabeça, da sua crença e de você. Não estou dizendo que a fé não ajuda, claro que ajuda. Isso é importante na nossa sociedade, isso é importante, a fé para cada um.
de um jeito diferente, mas cada um é muito importante, sim, não é isso que eu estou dizendo. Agora, sobre o fato da depressão ser vista como frescura, jovens, é porque muitos jovens, há um tempo atrás, principalmente na época talvez até daquela baleia azul que todo mundo lembra, começaram a fingir que tinham depressão para chamar realmente a atenção dos outros. Muitas pessoas acabavam fazendo alguns arranhões, até que eu acho muito errado, e ficavam postando em redes sociais para chamar a atenção do público, para ganhar curtida, visualização, se aparecer de algum jeito. Isso é muito errado, porque isso desfoca realmente as pessoas que têm e precisam de cuidados, quando outras pessoas começam a não levar a sério por verem essas coisas que as pessoas estavam fazendo. Não é fato, não tenho dúvida que muitos desses jovens realmente tinham e se sentiam muito sozinhos e solitários. Talvez por isso eles faziam isso para chamar a atenção, para conseguir ter um pouco talvez de carinho e de afeto. Quando não era da família, pelo menos de estranhos. Não que isso resolva, mas pelo menos tampa superficialmente o buraco de que sua família não te dá um carinho ou uma atenção. Por isso muitos jovens faziam isso. Mas é errado. A gente tem que ter um diálogo com a nossa família, tem que aprender a se abrir. E nossos familiares têm que aprender sobre o que é. Tem que aprender a respeitar e ver que isso é uma doença séria, não é uma brincadeira. É por isso que a depressão começou a ser muito vista como frescura na nossa sociedade, de uns 10 ou 15 anos atrás até atualmente. Porque muitos desses jovens faziam essas bobeiras para chamar a atenção, e isso foi sendo visto como uma doença de criança, uma doença de adolescente querendo chamar a atenção. Muitos desses jovens também fingindo que tinham depressão para conseguir lá sua atenção, acabavam realmente entrando em depressão, porque isso é uma doença psicológica. E então brincar com o seu psicológico, jovem, sem entender como o nosso cérebro funciona, pode ser perigoso. Muitas dessas pessoas que entraram na brincadeira de querer chamar a atenção usando a doença depressão para isso, acabaram ficando com depressão de verdade depois e não conseguiram sair, e isso foi piorando. Porque o nosso cérebro começa a acreditar que realmente você tem uma tristeza absurda dentro de você, mesmo não tendo, e quando você vê, você já está triste o tempo todo, sem entender o porquê, mesmo que não tenha motivo. Depressão, ansiedade são doenças sérias e devem ser tratadas como coisas sérias e não como brincadeira. Isso também serve como um alerta para os jovens que ficam usando isso fingindo que tem, porque eu vejo e conheço muitos jovens que fazem isso. Então, o vídeo de hoje foi basicamente sobre eu falar um pouco do porquê que a depressão é frescura. Graças a esse tipo de coisa, esse tipo de atitude dos jovens também, muitas pessoas acabam se escondendo quando escutam que depressão é frescura, porque realmente tem, e vivem numa sociedade que é vista como frescura e não entendem o porquê. Agora já dá para ter uma noção do porquê a nossa sociedade trata a depressão como uma frescura. Porque muitos jovens começaram com isso na brincadeira e depois que começaram a ter, ninguém mais acreditava. Mentiras são coisas complicadas de se dizer, jovens, ainda mais brincando com coisas sérias. Se você mente o tempo todo para chamar a atenção para você, quando você dizer a verdade, ninguém mais vai acreditar se é verdade ou não. E depressão é como você tentar pular de paraquedas. Não tem meio termo. Se você tenta ir brincando, mas pula, não tem volta. Quando a depressão se alastra pelo seu corpo, ela não para. É uma tristeza profunda, ansiedade também. É por isso que deve ter muito cuidado e as pessoas têm que ter um pouco de noção para não brincar com esse tipo de coisa, tá? Bom, então o vídeo de hoje basicamente é sobre isso. Se vocês gostaram e quiserem saber mais coisas sobre o tema, talvez até disso, porque tem muita coisa para falar, mas o tempo é um pouco curto. E vocês sabem que eu não faço vídeo com
texto ensaiado, eu quero que seja um diálogo entre mim e vocês. Então tudo que eu estou falando aqui eu não estou lendo, não estou fazendo nada, eu só estou vendo o que vem na cabeça. A única coisa que eu venho quando eu ligo a câmera é para ter um título do vídeo, que seria sobre a depressão, frescura, dessa vez. Mas tudo aqui é falado do que vem na minha cabeça. Do que eu sei do assunto, do que eu estudei sobre o assunto. Nada é ensaiado para não ficar nada muito clínico, porque na internet, quando você pesquisa coisas sobre depressão, vocês sempre acham mais do mesmo. Não tem alguém explicando a base disso, não tem um diálogo, que eu acho que é o que funciona mais do que você ficar ouvindo um médico falar. Então eu tento trazer esse diálogo pra gente se sentir mais próximo também e conseguir se abrir mais. Então é isso, jovens, eu espero que vocês gostem e se puderem se inscrevam no canal, curtem, compartilhem aí, por favor. Vou ficar muito grato e até mais.